meus pequenos. Agora chegou a hora do desafio final. Como assim? Desafio final? O que é isso? Eu não entendi nada. Gente, ele está aqui! Aquele velho sempre vai deixá-los na mão. Fala galera, tudo bem? Bruna aqui. E o que você achou dessa abertura aí de uma versão dark anime de Caverna do Dragão? Gente, ela tá explodindo lá no Instagram e eu resolvi trazer uma das poucas coisas que eu trago aqui no canal, que é como eu faço os meus roteiros para chegar neste tipo de edição. Então esse vídeo vai ter um pouquinho de como eu construí, claro que aqui eu não vou entrar num detalhe muito grande, mas vai servir como um norte para você que tem vontade de produzir o seu próprio anime ou qualquer outro tipo de animação, porque a estrutura funciona. Então aproveita que você está chegando do Ney daqui, não conhecia esse canal? Se inscreve, ativa as notificações, eu sempre trago o melhor de IA. Não é só animação não, tá? É games, é ilustração, é mangá, é quadrinhos, tudo para você potenciar as entregas com IA e quem sabe fazer dinheiro, cascalho e bufunfa, tá? Então por isso, me ajuda! Dá o like, o hype pra gente continuar farmando conteúdos como este daqui, tá bom? Gente, então bora lá falar um pouquinho de como eu faço o meu processo de criação. Quem já me acompanha há um pouco mais de tempo aqui no canal, sabe que eu sempre falo do famoso NAG, que é a sua capacidade de estar à frente das IAs. Ou seja, se você pedir para a IA fazer um roteiro, ela vai fazer, mas a base de conhecimento dela é genérico, tá? Então ela vai trazer uma ideia genérica. Por isso, eu gosto eu mesmo de criar os meus roteiros. Bom ou ruim, sou eu que estou fazendo e não a IA. E aí você vai exercitando e vai melhorando até chegar nessa etapa final. Então, vamos começar o workflow, tá? Eu sempre começo os vídeos falando, tenha em mente que você já tem o seu roteiro. Neste caso eu vou mostrar o meu roteiro, olha só. Quando eu trago o meu roteiro, eu gosto de trabalhar com uma estrutura muito simples. Lá no Go IA Prime, inclusive, eu ensino como você pode usar o Notebook LM para trazer o melhor dos roteiros para você ter um pouco de visão das entregas. Mas tudo começa com um processo humano. Sempre assim, sempre humano. A IA é o meio. O início é humano e o fim é humano. E vocês vão entender o porquê, tá? Quando eu faço roteiro, é normalzão aqui mesmo, tá? E eu crio uma estrutura que ela é bem próxima à jornada do herói. Não chega a ser a jornada do herói como um todo, tá? Mas se você não sabe o que é a jornada do herói, lá no Go IA Prime eu também explico para você que está querendo construir um roteiro e ela meio que se aplica a tudo. O que eu faço é desmembrar essa jornada em estruturas que eu vou chamar de episódicas, tá? Por quê? Porque quando a gente faz um episódio e a gente está assistindo alguma coisa, não tem aquela série, aquele anime que você está assistindo que você fala, filho da mãe, parou no clímax, filho da mãe. Daí você fica querendo saber o que vai rolar no próximo episódio. Eu construí uma estrutura que funciona parecida com esta daqui, ó. Então, toda a estrutura de roteiro que eu faço, por menor que seja o vídeo, se eu quero construir uma historinha, eu trago aqui, ó, a apresentação dos personagens e o chamado para o desafio. Então você precisa trazer quem são esses personagens. No caso do Caverna de Dragão,
todo mundo já conhece os personagens. O que eu preciso é mostrar como eles foram reimaginados. E aí eu começo a escrever o roteiro exatamente como tá lá no vídeo, tá? Eu vou escrevendo mesmo aqui, tá? Em meio a uma floresta, o mestre dos magos aparece saindo de uma árvore e fala: meus pequenos, chegou a hora do desafio final. Após avisar os personagens na sequência, ele dá uma risada macabra. Então, eu vou fazendo tudo isso, tá? Eu vou fazendo por blocos. Terminei de escrever este bloco, que é a apresentação dos personagens e o desafio. Repara que o desafio acaba aqui com a chegada do Vingador, né? Então tem lá o Bob falando, né? Fazendo carinho no Uni e falando: gente, ele tá aqui. Então eu terminei o meu arco, que é apresentar os personagens e o desafio. Aí eu vou para a próxima etapa, que é revelar o vilão, ou qualquer outra, né? Não precisa ser necessariamente o vilão ou o problema que precisa ser resolvido, e o senso de urgência, né? Nesse vídeo, quando chega o Vingador que vocês viram lá no início, ele chega lá estilo Thanos, né? Pacota um, pacota outro, vai de arrasta, faz faz tudo o que quer ali. E aqui tá bem descrito dentro dessa parte aqui, tá? E depois que ele vai fazendo as coisas, tem a travessia e o desafio, que é como eles estão lidando com essa situação. Você vê que estão lidando muito mal, porque estão apanhando igual louco ali e não conseguem seguir em frente. E como toda boa história hoje em dia, para prender o espectador, você tem que terminar com um plot twist ou uma aprovação. Qual é o clímax, né? Que você vai levar para o clímax aqui o plot twist. O plot twist pode ser uma inversão da situação, o plot twist é isso, né? Assim, uou, explodiu minha mente. Ou pode ser uma aprovação. O que está acontecendo? Tipo, Cavaleiros do Zodíaco, é o Seiya, tá? Começa a levantar do chão mesmo todo surrado. Ele tá se provando, Homem-Aranha, depois de apanhar, tá se levantando. E assim, isso é o mais comum aí de quando se escreve um roteiro. Só que neste caso aqui é a chegada do Tiamat, que é um gancho para quem sabe, talvez, entretanto, todavia, uma continuação dessa animação do Vingador encarando o Tiamat, né? Então, quem que venceria? Quem que você acha que deveria vencer, tá? Então, toda a estrutura de roteiro eu faço por aqui. Mas se você quer ter um conhecimento ainda maior de estruturar roteiro e de ter o agente de IA que vai te apoiar, cara, eu super te indico você dar uma olhada lá no Goya Prime, que tem conteúdo novo. Faça o seu cinto de utilidades com IA. É uma plataforma educacional que vai te empoderar. Olha aqui o top 5 conteúdos para você desbravar. E aqui embaixo, ó, são mais de 30 horas de conteúdo. Não para, sempre tem, todo mês tem conteúdo novo. Não para não. E vai lá, dá uma olhada, clique em Seja Premium para você entender o que a plataforma te oferece. E quando você se torna um Primer Premium, se liga nisso daqui, ó. Eu clico na área de membros, sempre com novidade. Você tem um carrossel aqui, ó, nível iniciante. Então, se você não manja nada, vem aqui que esse carrossel vai te ensinar, inclusive, a fazer essas dinâmicas de câmera que eu faço lá nas animações, que praticamente eu não uso muito a IA. Uma outra coisa eu uso IA para refinar, que às vezes é, por exemplo, vou usar o Midjourney, ele entende melhor inglês do que português. Então, eu escrevo todo o meu contexto lá e refino. Vai aqui nessa plataforma que eu tenho certeza que você vai construir coisas incríveis. E se você tiver dúvida, você comenta no próprio conteúdo que eu vou te dar o suporte. E aí você vai construir coisas como essa daqui. Smarter, faster, better. Make it shine. Smarter, faster, brighter. Uma vez que eu estou com o roteiro pronto, é hora de desenvolver os meus personagens e eu gosto de utilizar o Midjourney. Eu pago o Midjourney por fora para ter um refinamento ainda maior, tá bom? Então você vê que aqui, ó, eu toro de fazer. Como eu trabalho muito com isso, ó, você vê que tem uns Vingador bem macabro aqui que foram surgindo, tá? Então, praticamente, eu crio todos os meus personagens aqui, eu descrevo ele bem no Claude é grátis, e eu peço depois para ele transformar toda essa contextualização do meu personagem em um prompt para o Midjourney. E ele faz em inglês, bonitinho,
E depois aqui eu uso o Midjourney porque ele tem esse lance aqui de referências. E as referências, elas estão aqui, ó. Quando eu dou um like, eu já favoritei. Então, ó, isso daqui ó, é um código de referência que eu uso e o que eu fizer vem exatamente com esse traço. O que é muito difícil da gente conseguir construir no Nano Banana ou no ChatGPT Image 2, tá? Então eu construo meu concept aqui para depois ir lá para um Nano Banana e ajustar alguma coisa. Às vezes é a cor de cabelo, às vezes é tira um chifre, coisa nesse sentido. A gente faz os ajustes finais nessas ferramentas. Então, faço o concept nele. Depois, lá no Nano Banana ou ChatGPT Image, eu faço uma composição de cenário, de personagem, ao estilo Model Sheet, tá? Então, uma vez que eu vou fazendo todos os meus personagens, eu vou no Dola, tá? Então, tem o cenário, tem o Dola, tem o roteiro pronto. O que eu vou? Eu vou no Dola. E aqui no Dola, olha só, tem várias cenas que tem aqui, ó. Eu subo o cenário, o personagem e a situação e faço toda a minha engenharia de contexto aqui, ó. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Cena de anime, sem música de fundo, porque a música de fundo eu costuro. Não pode ter música de fundo aqui, porque entre uma cena e outra, se construir a música de fundo, vai dar aquele porque as músicas não são iguais, então vai tirar o espectador fora da cena. Eu vou criando aqui. Se eu não manjo de takes e ângulos diferentes, eu sempre coloco isso daqui, ó. O dólar é grátis, tá, gente? Você consegue fazer um vídeo de 10 segundos no Sidence 2.5 por ele e no aplicativo de celular sai mais redondo do que no PC, tá? Então essa é a dica de ouro. Você coloca aqui, ó. Faça com takes e ângulos diferentes que a IA mesmo vai pensar no take. Tudo acontece no cenário da imagem 1, olha a referência aqui. Personagem da imagem 3, tá aqui, ó, que é o Vingador, recebe uma flechada de energia nas costas do personagem da imagem 2. O personagem 2 está com cara de bravo, mirando no personagem da imagem 3. Cena termina com um close do personagem 3 que olha para o rapaz e dá um sorriso de vilão. E esse é um exemplo de cena que tá aqui, ó. Ele olhou para trás. Olha lá. Então tá, essa é uma das cenas e eu vou fazendo todas as cenas de acordo com o meu roteiro. Isso daqui tá descrito aqui, eu só detalho melhor e trago mais contexto para ele poder entender o que eu tô querendo construir aqui, tá? Uma vez que eu tenho a imagem aqui, eu clico em salvar e eu baixo na minha máquina. Todas as cenas prontas, é hora de você construir o quê? A sua trilha sonora de fundo. Eu utilizo o Suno, tá, gente? Eu utilizo o Suno pago aqui porque eu consigo ter um refinamento melhor do que está sendo entregue, mas basicamente aqui, ó, em criação, eu clico em instrumental e aqui eu descrevo em português mesmo. Cena de animação de anos 80, fantasia, cena de batalha, e eu vou trazendo todas as informações como se fosse uma descrição. E ele cria diversos estilos de música aqui pra mim. Aqui, ó. Foi essa que eu utilizei e peguei só o pedacinho do início, tá? Música pronta, cenas prontas, eu levo tudo para o CapCut. Você deve estar até pensando aqui que antes de eu mostrar no CapCut, deve estar falando assim, nossa, Bruno, você tá gastando bastante aí, porque você assina o Suno, você assina o Midjourney, você assina... Sim, quando a gente trabalha profissionalmente, é preciso a gente ter aqui a capacidade de ter várias ferramentas. Neste caso, eu fiz as animações no Dola muito para mostrar para vocês que é possível você utilizar ferramentas grátis com entregas de alto nível, tá bom? Então você consegue utilizar o Dola aqui como ferramenta grátis. Mas eu uso muito, sabe qual ferramenta? A Hilo IA, tá, gente? A Hilo IA, ela tem tudo. Cara, se você tá sem grana para assinar o Midjourney, assinar o Suno, assinar isso ou aquilo, aqui tem todas as ferramentas, ó. Além dele ter o Minimax H2, que é o principal concorrente do Sidence 2, fica um pouco abaixo, mas entrega. Ele tem o Sidence 2, em breve vai ter o 2.5. Quando a gente fala de geração de imagem, olha, deixa eu clicar aqui, ó. Ele tem aqui dentro o ChatGPT Image 2, Nano Banana é a cereja do bolo. Midjourney Niji 7, que é para você fazer personagens de anime como esses que eu faço aqui, e o V7 para personagens realistas. Então, é uma ferramenta muito robusta. Se você entra aqui, ó, você vai ver que ele tem uma assinatura que gira em torno, se eu colocar na mensalidade deles aqui, ó, de $10 dá mais ou menos R$55, você tem 1000 créditos e você tem o composto.
Quando você paga por uma IA, tudo que você constrói dentro dela é seu, tá? Então tudo que você usa de grátis, um beijo me liga, você perdeu, tá? Então basicamente é assim que os profissionais trabalham, e eu queria chamar a sua atenção para a edição, tá? Porque na edição, quando você usa engenharia de contexto, que é o que eu fiz ali no Dola, como você pode ver no Dola, eu não perdi muitas cenas, né? Todas as cenas que eu crio aqui, ó. Então você está vendo que eu não perco, eu uso uma engenharia de contexto que eu ensino lá no Goya Prime. Quando você usa uma ferramenta grátis, ele te entrega exatamente a cena como você quer. Vou fazendo as cenas, vou baixando e aí eu começo a composição de acordo com o roteiro. Cena 1, cena 2, cena 3. E aqui, ó, eu tive até que duplicar uma cena sobre a outra porque eu queria fazer a risada do mestre dos magos. O pessoal nas redes sociais está falando que é o Serjão dos Magos. Você acha que o Serjão dos Foguetes é o mestre dos magos? Então eu quis colocar a risada de fundo, né? Então eles estão parados aqui olhando enquanto ele ri de fundo. Eu basicamente vou trazendo as cenas, vou compondo e às vezes eu faço um truque de mestre, que é o reshoot. O que é esse reshoot? Às vezes eu vejo que uma cena ficou legal, mas um pedaço da cena ficou legal, a outra não. Então essa cena aqui, ó, ela é uma composição de duas cenas, porque no primeiro momento que ele dá o soco aqui no Eric, fica bem legal, mas daí quando ele vai enfrentar o Presto, que é essa cena aqui, é de uma outra geração, porque não ficou legal o take. Então eu faço esses reshoots depois que ele tá pronto para fazer esse refinamento aqui. Repara que eu só vou encaixando as cenas e dando um dinamismo aqui com a trilha sonora do Suno de fundo, tá? Então é basicamente assim que eu trabalho com essa ferramenta para trazer o resultado que eu quero e trazer esse tipo de anime, tá? É assim o meu processo profissional. Você curtiu? Você gostou? Você usa esse tipo de processo? Como que você usa? Tô esperando aqui você pra gente resenhar juntos, beleza? Então se cuida e até o próximo vídeo do IA Prime. E ó, tem dúvida? Comenta aqui que a gente vai conversando para você ter uma entrega como essa. Tchau, tchau!